Muito bem-vindos para a Ordem do Dia, em que analisamos os assuntos que estão a marcar a atualidade e hoje vamos olhar para aquilo que é um verdadeiro boom hoteleiro no Porto e também em Lisboa. Estão previstos mais 179 novas unidades hoteleiras, sendo que 122 delas estão previstas para a Invicta. Trata-se de um crescimento previsto de mais de 64% no que aos hotéis diz respeito. Nesta altura, o Porto lidera esse aumento com mais 63 empreendimentos que já estão em construção. Pelas contas atuais, a Invicta vai poder receber mais 12 mil hóspedes em breve. Trata-se de uma resposta à pressão turística ou estamos a tornar as cidades totalmente dependentes do turismo? São apenas algumas das perguntas que vamos tentar responder nesta Ordem do Dia com os nossos convidados. Para já, vamos até à rua, onde a Ana Rita Cristóvão foi ouvir os portugueses para tentar perceber se entendem também este crescimento no turismo e nas unidades hoteleiras, um pouco por todo o país, mas com especial relevo na cidade do Porto. O número de novas unidades hoteleiras a nascer nos próximos anos em Lisboa e no Porto é de 176. Ora, a maioria dos quais no Porto, aliás, cerca de 122 novos hotéis que vão nascer e por isso mesmo viemos perguntar às pessoas se acham que faz sentido, que são precisos para a cidade e também que impactos é que têm. Já temos connosco o Sr. Artur e pergunto precisamente, face a estes números, aqui para o Porto estamos a falar de um crescimento de 64% no número de hotéis, mais 122 nos próximos anos. Pergunto-lhe se acha que é exagerado ou que faz sentido para a cidade ter tantos novos hotéis. O que eu diria é que não sei se faz sentido, nem sei se é exagerado, porque o que eu sei é que o Porto, há 15 anos, 10 anos, antes do boom do turismo, a cidade, o centro estava morto. E hoje não está. Agora, o reverso talvez não seja bom, ter expulsado muita gente, expulsado entre aspas, muita gente ter que sair do centro da cidade, mas como estava, só visto, não é? Mas acha que este aumento de hotéis, especificamente estas unidades hoteleiras, traz um impacto mais positivo ou mais negativo para a cidade no geral? Eu acho que traz positivo, não mais positivo, não sei, mas acho que traz positivo, traz com certeza quem se abalança a gastar dinheiro em hotéis, fez com certeza análises sobre a evolução do turismo e deve ter sido nessa base, não sei, não tenho esses dados, não é? Falava na questão de muitas pessoas que têm de abandonar, acabam por ter de abandonar o centro histórico. Não acha que, no fundo, há aqui também uma questão de identidade, de património que fica posta em causa ou mesmo esquecida? Em causa não direi, mas seguramente que não fica melhor, isso não, seguramente que não. E acha que a cidade neste momento tem capacidade para acolher mais hotéis? É uma cidade, aquilo que lhe quero perguntar é no sentido de perceber se esta é uma cidade que se está a virar muito para o turismo, se calhar esquecendo outras áreas. Acha isso ou não? Ora bem, se como dizem a zona oriental vai ser revitalizada, não sei se os portuenses conhecem a zona oriental, é uma zona quase rural. Se essa zona vier a ser desenvolvida, penso que sim, que temos capacidade para isso. Aliás, o Porto já teve muita mais habitação do que tem agora, muita mais população do que tem agora, não é? Portanto, admito que sim, mas de facto talvez venha aí uma boa oportunidade para essa tal zona oriental, onde está o mercado, onde está o antigo matadouro, enfim, acho que sim. Aí, Sr. Artur, muito obrigada. Ficamos aqui com este primeiro testemunho deste senhor que, na verdade, vê como uma boa oportunidade esta previsão do aumento do número de hotéis na cidade do Porto. Como dizia, são 122 projetos que já deram entrada na Câmara do Porto e estão neste momento em processo de estudo e avaliação e que, a concretizarem-se nos próximos anos, vão fazer que o número de unidades hoteleiras na cidade cresça mais de 60%.
Ana Rita Cristóvão, que está a ouvir os portuenses sobre esta realidade, sobre este aumento de mais de 122 hotéis novos previstos para a cidade do Porto. Para analisarmos este tema, temos como convidado Bernardo Alves, da Habitação Hoje. Antes de mais, agradeço a presença. Boa tarde, Bernardo. Para lhe perguntar, começando pelo princípio, se passa essa redundância, de facto, é uma boa ou é uma má notícia para o Porto tantos hotéis? Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia também aos telespectadores do Porto Canal. Eu acho que a resposta, ou seja, para nós, enquanto organização, é inequívoca. É uma péssima notícia para a cidade ter, ou seja, este reforço de investimento no setor do turismo. E estes hotéis, estes 122 novos hotéis, que não são só hotéis, são empreendimentos turísticos, também têm alguns apartamentos turísticos neste número, sendo que a maioria são hotéis, penso que sejam cerca de 87 hotéis que estamos a falar, sendo que 63 já estão em construção, como disseram agora. E se formos analisar o boletim que a Câmara do Porto disponibilizou com estes dados, vemos que a maior concentração destes hotéis é, efetivamente, na freguesia do Centro Histórico, ou seja, na União de Freguesias do Centro Histórico. E isso é problemático porque é a freguesia em que nós já temos mais pressão turística. Aliás, um relatório da Câmara do Porto, que fala de uns quarteirões turísticos, com uma tentativa de descentralizar o turismo, identifica precisamente esta realidade. Eles dizem que tem uma estratégia que pretende mitigar as consequências negativas do fenómeno do excesso de pressão turística no centro histórico e na Baixa, que afeta a experiência dos turistas e também dos residentes. Mas apesar de haver esta contestação em documentos oficiais da Câmara, os licenciamentos continuam a ser à vontade do freguês e, portanto, temos estes 122 novos hotéis na Berra com um investimento previsto de 261 milhões de euros. E nós na Habitação Hoje, ou seja, o nosso foco principal de investigação é a questão da habitação, e se nós compararmos este investimento de 261 e estas possíveis 6.268 quartos para quase 12 mil pessoas, como também disse a notícia, e compararmos com o investimento da habitação que a Câmara tem feito nos últimos anos, inclusivamente ao abrigo deste PRR, da bazuca da habitação, e todas as notícias que têm saído sobre essa temática, vemos que estes números da habitação ficam muito aquém e que o próprio dinheiro que estava disponível para ser utilizado não é todo utilizado. Por exemplo, a estratégia local do Porto previa soluções para 3 mil famílias, 7 mil pessoas, e os acordos que fizeram com o IRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, previam a realização de 1.925 novos fogos, num total de 90 milhões. E neste momento, a Câmara do Porto e a Porto Vivo Seru, que são as duas entidades que têm estes protocolos com o IRU, têm contratualizado ou seja, já contratualizado projetos específicos, 413 soluções e apenas 42 milhões de euros. Ou seja, nem o investimento todo que podíamos fazer, com dinheiro a fundo perdido da União Europeia, estamos a fazer. E, portanto, há claramente um desinteresse em investir em resolver o problema da habitação, tanto que os fundos estão a ficar na gaveta e neste momento já não é possível aplicá-los porque o PRR tem que estar pronto até penso que março ou maio de 2026 e, portanto, um projeto de construção e reabilitação é uma coisa que demora tempo a fazer o projeto, a fazer a obra e essas coisas todas e, portanto, o que está contratualizado agora, à partida pode nem sequer tudo acontecer, mas mais do que isto, à partida não teremos. E vemos que fica muito aquém do que estava esperado e ainda mais aquém dos problemas que a Câmara identificou, que eventualmente também podem já ter aumentado, dado que a estratégia local de habitação já tem alguns anos. Ou seja, o que está a dizer é que a estratégia da autarquia no papel é uma, mas depois, na prática, acaba por ceder às pressões destes grupos económicos, muitos deles poderosos, outros nem tanto, mas à pressão do turismo e da necessidade de atrair mais turistas ainda para a cidade do Porto? Sim, ou seja, eu acho que a Câmara acaba por fazer isso, ou seja, eu não li todos os papéis que eles fizeram, mas tenho a certeza que há papéis a dizer que é preciso incentivar o turismo e por aí fora. E nós vemos alguns problemas também nessa economia do turismo, porque, ou seja, nós sabemos que há uma grande fatia da população que trabalha neste setor, é cerca de 8%, com dados de 2023. O problema é que os salários, por exemplo, se olharmos para o setor da restauração, que emprega 75% das pessoas que trabalham no setor do turismo, vemos que o salário médio que eles tinham em 2023, que são os últimos dados que existem, era de 924 euros.
E se virmos que essas pessoas têm que viver nestas cidades que têm os preços das rendas e da compra de casa completamente especulativos, vemos que, efetivamente, essas pessoas com esses baixos salários não conseguem fazer face a essas despesas e isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, na medida em que o preço das casas aumenta porque a rentabilidade da terra está a aumentar, ou seja, é muito mais fácil ter lucro com um hotel ou com um alojamento local do que com um arrendamento tradicional, por exemplo, e, portanto, isso faz subir o preço das casas e, portanto, essas pessoas que trabalham no setor do turismo e que recebem estes salários miseráveis têm dificuldade em encontrar habitação e por aí fora, e existe aqui uma contradição que, aparentemente, a Câmara está pouco interessada em resolver porque nem sequer executa o dinheiro que tinha disponível para resolver problemas de habitação. Agora junta-se a nós Luís Pedro Martins, ele é Presidente do Turismo Porto e Norte. Agradeço a disponibilidade para estar connosco, para analisar também este boom hoteleiro nas duas maiores cidades do país. Em especial vamos olhar para o Porto. Presumo que esteja satisfeito porque é sinal de que o turismo está vivo, mas de facto a cidade comportará mais 122 unidades hoteleiras, mais 12 mil hóspedes nos próximos meses para poderem estar instalados aqui na cidade do Porto? Conforme eu sempre disse, nós não vivemos uma situação de overtourismo, que alguns querem fazer passar, nem de pressão turística. É certo que há uma altura do ano, no mês de agosto, há 15 dias do mês de agosto, em que nós sentimos essa pressão no centro histórico. Agora, em relação à construção dos hotéis, tudo depende de onde estes projetos se forem realizados. A cidade do Porto é uma cidade que, felizmente, ainda tem muito por onde espalhar turistas. Nós não é preciso irmos muito longe da Ribeira para percebermos que não vemos ainda turistas a passear no Porto. Nós, se formos para a zona da Foz, onde felizmente já conseguimos ter um hotel de 5 estrelas, que está a ter uma excelente operação, mas que está praticamente sozinho naquele local. Há outros sítios que agora estão a ser promovidos também pelo município do Porto, Bonfim, Arca d'Água, Campanhé, que tenta agora ser também o novo polo, onde estão alguns hotéis instalados de grande qualidade, desde logo a pousada Pestana. Enfim, há muito outro local para construir hotéis. E relembrar que estes hotéis são importantes não é apenas para a cidade do Porto. Estes hotéis têm funcionado também como porta de entrada na região. E se nós matarmos aqui a operação, estamos a matar a possibilidade de outros territórios, como o Douro, o Minho, o Trás-os-Montes, de poderem crescer. Nós sabemos que muitos destes turistas que ficam alojados nestes hotéis já passam, felizmente, uma grande parte depois da sua estada a fazer visitas por toda a região. Claro que, se estivermos também instalados no território, melhor ainda. E eu não me tenho cansado de fazer esse apelo aos empresários para que apostem no Douro, apostem no Minho e apostem muito em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes ainda pode, de facto, crescer bastante se tiver para isso alojamento. Agora, enquanto ainda não tem, nós temos utilizado esta presença forte da hotelaria na âncora da região, que é a cidade do Porto, para poder fazer crescer todo o território. Ele tem crescido, de facto temos uma capacidade instalada no Porto bastante grande e de altíssima qualidade. Agora, é claro que aqui o ideal seria que esta construção de hotéis fosse o mais distribuído possível pela cidade, em zonas que estão mais mortas da cidade, em zonas que precisam ainda de mais vida, que não sejam todas concentradas próximo do centro histórico. Aí sim, estou de acordo. Quanto ao dizer-se que uma cidade do Porto já não pode receber mais hotéis, isso estou completamente contra. Mas o facto da cidade do Porto estar a ser usada como âncora, ou seja, depois com autocarros que vão fazer passeios a outras zonas do Minho e também do Douro e não só, acaba por ser essa a política de centralizar no Porto este pivô quase para os turistas. Chegam aqui, pousam as malas e dormem aqui na cidade do Porto. Não deveria haver aqui uma inversão em fazer esta passagem para outras cidades? Estou-me a lembrar de Braga, de Viana do Castelo, ou de facto não há efetivamente unidades hoteleiras suficientes porque se formos ver a ocupação de, por exemplo, de Braga e Viana do Castelo, fica muito abaixo da cidade do Porto. Fica abaixo devido ao número de camas instaladas em cada território. Convém sempre dizer aqui algo que acho que é importante nesta discussão. Nós não mandamos na atividade privada.
Nós não conseguimos impedir a atividade privada de se querer organizar, desde que consigam o licenciamento para isso, onde eles quiserem. Nós apelamos, de facto, para que olhem para um território que tem 21 mil km². E esse sim, e aí estou totalmente de acordo em que nós podemos crescer noutros subdestinos. Agora, o Porto Cidade é incontornável. É incontornável para os turistas, da mesma maneira que é incontornável também para os empreendedores e para os empresários que ainda querem fazer crescer, havendo essa possibilidade, querem fazer crescer as suas operações junto de uma cidade que lhes dá logo, à partida, garantia de sucesso. Ou seja, no Porto não há risco. No Porto há uma certeza absoluta de sucesso. Agora, claro que o meu papel é tentar sensibilizá-los para que eles, se sabemos que há cadeias hoteleiras que nasceram e que cresceram no Porto e que saíram do Porto e que hoje, se dar exemplo de muitas delas, se não queria estar aqui a falar em nomes, mas vou-vos dar o exemplo de uma marca que chegou ao Porto, chegou à região através da cidade, por exemplo, Vila Galé, e que hoje, felizmente, a partir do Porto, está a nascer os projetos de outras regiões. Temos já a Vila Galé, no Douro, temos uma aposta agora também em Miranda do Douro, temos em construção no hotel também perto de Ponte Lima, mas quem diz Vila Galé podia falar os Meliá, o grupo de hotéis que já está em Famalicão, já está em Viana do Castelo, já está em Braga. O Porto tem funcionado também como isto. Funciona como um teste, que é um teste certo, é um teste sem risco, mas depois tem que permitir a que esses hoteleiros, a partir do momento em que começam a conhecer a região, queiram avançar pela região dentro e, felizmente, cheios de sucesso. Agora, é inevitável que eles queiram, num primeiro momento, apostar no Porto. Mas essa é algo que nós não podemos fazer. Nós não mandamos da atividade privada. Nós não mandamos da atividade privada. Mas o facto de haver este boom de mais de 120 unidades no Porto, não se vai chegar a um momento de saturação ou acha que o Porto ainda aguenta com mais unidades hoteleiras? Olha, eu queria falar de um território bem mais pequeno que o Porto, que é Bruges, que recebe cerca de 6 milhões de turistas e no inquérito feito à população, quase 80% manifestaram-se a favor do turismo, porque sabem que é no setor do turismo que tem tido a possibilidade da economia crescer. Agora, vamos fazer a pergunta de sempre. Está a falar em 120 hotéis no centro histórico, dizia já, contra. É verdade, já temos uma capacidade instalada mais do que suficiente e, na verdade, aquele centro histórico eventualmente já não comportará mais hotéis. Se me está a falar na cidade do Porto, não vejo por que não. Relativamente a outros territórios, e estou só a aproveitar porque a ligação não está com excelentes condições e tentar fazer o máximo de perguntas desde já. Relativamente aos outros territórios, passa apenas pelos empresários, pelos privados a fazer esse investimento? Como é que se pode diversificar para não haver esta concentração apenas no Porto, com muitos moradores a queixarem-se da falta de identidade que todos este excesso, há quem não diga, e excesso entre aspas, claro, de turismo, traz, muito embora seja o motor de muitos e muitos postos de trabalho, obviamente. Muitos mesmo, estamos a falar de umas boas centenas de milhares de postos de trabalho. Bom, olha, faz, por exemplo, o que estamos a fazer aqui. Hoje temos aqui empresas do Douro, do Minho, temos aqui empresas de Trás-os-Montes, temos aqui operadores de animação turística de Trás-os-Montes a promoverem-se em Berlim, faz-se promovendo todos os quadros destinos, faz-se com algum diálogo que eu tenho estabelecido com as cadeias hoteleiras, a sensibilizá-los para estes escritórios. Eles têm percebido que onde têm apostado fora da cidade do Porto têm sido bem-sucedidos e não é por acaso que o Douro cresceu, o Minho cresceu, Trás-os-Montes, como dizia, pode crescer ainda muito mais. Felizmente, depois temos tudo o resto, temos ativos de excelência, gastronomia em todo o território, vinhos, enoturismo, muito património cultural, muito património natural, mas é preciso que eles também acreditem, de facto, os seus projetos, obviamente todos eles têm como objetivo também o lucro, a sustentabilidade das suas empresas, mas acreditando que é possível, nós temos conseguido já atrair muita gente. E eu gostava de deixar também aqui uma nota. Quando se fala de turismo, e nomeadamente no interior, eu desafio que me encontrem outro setor de atividade tão forte neste momento para as economias locais como o turismo. O turismo olha para o interior como uma oportunidade.
muitos setores agora olham como uma fatalidade. E não é por acaso que nós, 30 anos depois, não conseguimos inverter rigorosamente em nada o que estava a acontecer na região. Perdemos 100 mil nos últimos censos, iremos continuar a perder se nada se fizer, ou se não quisermos olhar para um setor que felizmente tem atraído, tem conseguido garantir postos de trabalho, tem conseguido garantir que muitos jovens se fixem no local onde nasceram e que através da atividade turística têm conseguido realizar os seus sonhos. Mas Portugal é assim, Portugal nos anos 90 foi preciso vir cá o Sr. Porter dizer que era escandaloso não apostarmos no turismo, e aí as queixas era como é que é possível de facto não apostarmos no turismo, e agora envolvidos estes anos em que temos sucesso no turismo, as mesmas pessoas que escreviam como é que é possível não apostarmos no turismo, agora escrevem que afinal se calhar temos turismo a mais. Mas nós somos assim desde há muitos anos, desde os velhos do Restelo, portanto vamos continuar com isso. O setor vai continuando a trabalhar com força, são mais de 400 mil empregados neste setor, um setor já agora que tem uma capacidade de arrastamento grande, porque quando o turismo está bem, estão bem os têxteis, estão bem as loiças, estão bem os vinhos, estão bem os transportes, está bem a construção civil, estão bem muitos outros setores. Portanto, eu não entro em fatalismos em relação ao turismo, antes pelo contrário, eu olho para o turismo como uma grande oportunidade de crescimento do país, nomeadamente de regiões como esta região do Norte. Queria também perguntar se, obviamente, são 400 mil empregos, a construção civil, à boleia destas construções também acaba por haver aqui uma pescadinha de rabo na boca de crescimento económico, mas a imagem de Portugal e do turismo e do que é típico das cidades, basta ir à Baixa do Porto para perceber que muito do que é típico vai-se perdendo com novas fachadas, algumas delas vão mantendo as traças, mas não é efetivamente a mesma coisa. Não há esse receio por parte de quem vende o nosso turismo de estar a vender coisas que já não são bem o nosso típico, igual àquilo que, por exemplo, o turista encontraria em Trás-os-Montes? É verdade que sim, e nós apelamos de facto a que esse cuidado exista, não é responsabilidade nossa, mas há entidades que têm essa responsabilidade. Claro que a autenticidade é aqui a marca forte do território, e felizmente ela é presente em 90% ainda, diria, do território. É preciso ter esse cuidado, é preciso também perceber que, em boa verdade, nós, através do turismo, conseguimos revitalizar muitos destes locais que estavam abandonados. Eu lembro-me do Porto nos anos 80 e é um tempo a que ninguém quer regressar. Eu lembro-me de ser perigoso andar na Baixa do Porto. Eu lembro-me de casas a cair na Rua Mouzinho da Silveira ou então na Rua das Flores. Eu lembro-me de casas abandonadas, onde já pouca gente morava. Felizmente, isso faz parte do passado e o turismo ajudou a trazer essa regeneração urbana e ajudou, de facto, a trazer vida e economia também para essas ruas, para essas artérias do Porto. Agora é preciso, sim, ter esse cuidado, não deixar de descaracterizar. Isso, para quem trabalha no turismo, é uma grande preocupação. Não é nossa responsabilidade, mas apelamos a que isso, de facto, seja feito e tentar, sempre possível, sensibilizar as autoridades para que essa autenticidade se mantenha protegida. E há muitos programas que têm estado a ser feitos, lojas históricas, muitos outros, para manter, de facto, aquilo que é mais autêntico da região. Não falo só da cidade, mas falo da região. Muito obrigada. Bernardo Alves, queria-lhe também perguntar se de facto, e tendo em conta que estes 400 mil empregos, um dado aqui sublinhado, que fazem andar a economia à boleia do turismo, se não é o suficiente ou se é um peso demasiado pesado para a balança, passando a redundância, naquilo que a habitação diz respeito. Porque, de facto, com estes empregos todos, é difícil depois conseguir ir contra, digamos, a implementação de mais turismo na cidade, já que tanta gente depende do turismo para viver. Sim, ou seja, sobre isso era aquilo que eu estava a dizer há um bocado, não é? Que salários é que estão a ganhar estas pessoas, não é? E os dados que eu referi há um bocado, o salário médio, não mínimo, de 924 euros, acho que demonstram bem que a economia do turismo está lá, mas está de muletas, não é? Não está propriamente uma coisa pujante. E depois há aqui coisas que são importantes, acho eu, de refletir neste aspecto. Por exemplo, nós fazemos assembleias na habitação hoje, 2 vezes por mês, e uma das pessoas que uma vez nos contactou foi uma mulher que fazia limpezas num alojamento local
do qual tinha sido despejada da casa dela. Ou seja, ela foi despejada para o senhorio transformar aquilo num alojamento local e depois o trabalho dela era limpar esse alojamento local. Isto parece uma coisa horrível, não é? E, portanto, eu acho que é preciso pensarmos bem o que é que significa esta economia e, obviamente, que acabar com o turismo não tem sentido nenhum, ou seja, iríamos aumentar a taxa de desemprego em 8% do dia para a noite, mas o que faz sentido é pensar em estratégias económicas para conseguir transpor esta situação e não estarmos dependentes de uma atividade que, como vimos na pandemia, pode muito bem cair em saco roto daqui a uns tempos, ou seja, é uma coisa que também estes fluxos turísticos de comprar prémios em revistas e Porto melhor cidade dali, de não sei o quê, é uma coisa que, ou seja, está construída sobre... Na sua opinião. Já lá vamos a essas estratégias que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas estratégias. Sim, já agora, se quiseres, Luís Pedro Martins, faz... Sim, eu gostava de um país que olhasse, de facto, para os setores de atividade e percebesse o que é que está a falhar em cada setor. E que aqueles que não estão a acompanhar o sucesso dos setores que estão a ter sucesso, percebessem em que é que estão a falhar. E que todos nós, de idade, comunicação social, inclusive, os questionasse. Agora, o que eu não gosto é de olhar para um país que vê um setor que é bem sucedido sendo quase a causa de todos os males e quase a causa do pouco sucesso dos outros. Não, vamos perguntar porque é que os outros setores não investem, porque é que os outros setores não estão a ter o sucesso que têm a ter este. Mas podemos sempre ir pela parte mais fácil, que é olhar para o setor que está a ter sucesso e dizer, eu não sei qual é a ideia, se calhar é dizer ao turismo, olha, os senhores estão a trabalhar demais, os senhores estão a trabalhar muito, os senhores deram a Portugal 27 mil milhões de euros, epá, façam o favor de não dar tanto, deem só 10. Mas outros setores não conseguimos, olha, paciência, ficamos sem estes 10. É esta parte da discussão que eu não consigo entender. Há setores que se calhar não estão a trabalhar no turismo está, mas então vamos falar com eles e vamos ver porquê. Vamos ajudar, vamos criar incentivos, vamos tentar fazer com que cresçam mais. Agora, vamos atacar o setor que conseguiu fazer esse trabalho, conseguiu ser resiliente, conseguiu vir da pandemia a partir de zero e hoje dar este volume de empregos, este volume de dinheiro ao país, um dos setores mais exportadores do país, um setor que foi considerado a alavanca da economia. É esta parte que eu não percebo da discussão, peço imensa desculpa. Não é uma questão de atacar, estamos apenas a ouvir as diferentes opiniões e obviamente que também o turismo, apesar de tudo aquilo que traz e todos os empregos, também tem que ser gerido e as pessoas ouvidas e precisamente por causa disso vamos com a Ana Rita Cristóvão ouvir também a opinião dos portugueses sobre este aumento exponencial de hotéis que estão previstos e que vão trazer à cidade do Porto mais a possibilidade de acolher mais 12 mil hóspedes nos próximos tempos. Numa altura em que o número de hotéis continua a crescer, a previsão é que nos próximos anos essa tendência se mantenha, nomeadamente no Porto, onde estão previstos mais de 100 hotéis, 100 novos hotéis, na verdade são 122 e por isso viemos à rua saber junto dos portuenses se acham que este crescimento faz sentido, se é ou não exagerado e que consequências traz para a cidade. Desta vez temos connosco o Guilherme e perguntava precisamente face a estes números o que é que lhe apraz dizer. Sim, muito bom dia. O meu ponto de vista é o seguinte, eu penso que realmente já há bastantes hotéis e possivelmente era preciso mais alguns, mas não tão em grande quantidade, porque também não sabemos os turistas que realmente vêm para a própria cidade. Não sabemos a grande quantidade de turistas. Eu acho que é um exagero já viajar tantos hotéis, sim, mais alguns, mas também não com essa quantidade exagerada. E em que zonas é que acha que deveria ser? Porque pelo menos aqui as zonas, o centro histórico é normalmente onde se localizam mais. Acha que devia de ser dada prioridade, por exemplo, às zonas mais afastadas do centro? Ao seu ver, onde é que deveria ser localizado? Sim, o meu ponto de vista também acho que havia de fugir um bocadinho ao centro da cidade, porque já no centro da cidade já estão em demasia, haviam de fluir mais fora do centro da cidade para realmente também o turismo ser mais abrangente nessas áreas, onde realmente também está um bocadinho em deserto, digamos, a nível de turista e obrigavam as pessoas também, o próprio turista, a ir para esses hotéis, se estivesse já mais fora da cidade.
Acha que esta situação deve haver regras quanto aos sítios onde são construídos os hotéis? Acha que 122 é um número realmente exagerado ou a cidade do Porto tem capacidade para acolher tanto hotel? Porque estamos a falar também aqui depois de questões patrimoniais, não é? Porque há muitas lojas históricas, por exemplo, que acabam por dar lugar a hotéis e há também aqui esta questão de identidade que acaba por se perder. Sim, nesse ponto, eu tenho o ponto histórico, porque há muita loja também já autorizaram e agora tentam anular essas lojas quando já haviam não ter tido autorização. Portanto, e a nível de hotéis, eu acho que, do meu ponto de vista, 50 hotéis para a cidade já era o suficiente, porque o centro histórico já está muitos hotéis e hostels também, portanto, fugiam um bocadinho ao centro da cidade, portanto, desviavam-se mais um bocado, e 50 hotéis eu acho que já era o suficiente realmente para o turismo, realmente virá, portanto, para a cidade. Em termos de impactos positivos para o desenvolvimento da cidade, é essencial haver mais hotéis? Sim, do meu ponto de vista, eu acho que sim, é essencial, porque pronto, o povo também não vive só umas pessoas, cada vez portanto, há mais velhice, portanto, cada vez as pessoas são mais idosas, têm menos postos de compra, cada vez coisa, e o turismo é abrangente, portanto, em todas as cidades, em todos os países. Nós sabemos que nos outros países também acontece o mesmo, não tanto a influência, portanto, mas também diversificar as cidades, não só na cidade de Porto, mas também noutras cidades. Muito obrigada pela sua participação. Ficamos aqui com mais um testemunho deste senhor a dar-nos aqui duas perspectivas. Por um lado, acha que não era necessário haver tantos hotéis, mas por outro consegue reconhecer a mais-valia que é também, nomeadamente, para o desenvolvimento económico da cidade do Porto. Obrigada, Ana Rita Cristóvão, com a opinião dos portuenses. Bernardo Alves falava há pouco de estratégias e apelava à sua capacidade de síntese. Estamos na reta final. Que estratégias é que é possível implementar, do seu ponto de vista, para haver aqui um equilíbrio maior entre o turismo e o poder viver na cidade e na Baixa do Porto? Sim, ou seja, a primeira coisa que eu queria começar por dizer é que não podemos estar a ter esta conversa como se estes hotéis ainda não tivessem o sítio definido, ou seja, isto são licenciamentos na Câmara, portanto o sítio já está definido e 90 dos 122 hotéis são no centro histórico, portanto não vale a pena estarmos aqui a enganar-nos. E depois, sobre esta lógica de que não podemos reverter ou não podemos controlar o setor privado, isso é completamente errado. Ou seja, nós controlamos o setor privado a todo o tempo e é para isso que serve o Estado. E, por exemplo, a Câmara vai agora para a discussão pública um documento que se chama Carta Municipal de Habitação, que podia muito bem dizer aqui pode-se fazer hotéis, aqui não, aqui tem que se investir em habitação social, aqui tem que se investir... mas à partida não vai fazer isso porque já houve uma pré-apresentação e não indicava nada disso, apesar do documento ainda não ter sido liberto. Depois, uma coisa que também é importante percebermos é que o problema aqui não é os serem 122 hotéis. Aqui o problema é a rentabilidade da terra, ou seja, da terra dos imóveis, e o que ele causa no problema da habitação, porque é essa rentabilidade que faz os preços das casas subirem. E isto é tão rentável que nós vemos entidades, por exemplo, como a Universidade do Porto ou a AMI, a utilizar este próprio sistema. Ou seja, por exemplo, a Universidade do Porto vendeu agora o Colégio Garrett, que podia ter usado com fundos europeus também a fundo perdido para resolver a crise do alojamento estudantil, mas vendeu esse imóvel para ser um hotel, mais um no centro histórico. E a AMI, que é a Assistência Médica Internacional, uma associação de solidariedade social, está neste momento a despejar uma senhora de uma casa que não tem condições de habitabilidade nenhumas e quando é proprietária de vários imóveis na cidade, sendo que vários estão a ser explorados em regime de alojamento local. Pelo menos 2 apartamentos e um prédio inteiro na Rua de Santa Catarina. E, portanto, mesmo entidades que nós temos como que não deveriam estar a entrar neste jogo, estão a entrar neste jogo porque a rentabilidade é efetivamente alta. E enquanto a nossa perspectiva para com isto for sensibilizar pessoas que procuram o lucro máximo com os investimentos que estão a fazer, a partir das nossas sensibilizações vão ser sempre furadas, porque o que as pessoas querem é lucro máximo. E se o lucro máximo é na cidade do Porto e não há controle nenhum sobre isso, é aí que o lucro vai ser feito.
A cidade do Porto é, de facto, uma cidade muito apetecível, graças também ao turismo do Porto e norte de Portugal, mas que agora, e apenas para terminar, Luís Pedro Martins, pedia-lhe também uma capacidade de síntese. Vai haver uma aposta ainda maior para tentar levar estes novos empreendimentos hoteleiros para outras cidades, sobretudo Trás-os-Montes, por exemplo? Claro que sim, isso era uma realidade que há uns anos não existia, mas hoje felizmente conseguimos ver já muita hotelaria instalada, até de 4 estrelas e de 5 estrelas, nestes 4 subdestinos. Mas permita-me só uma informação. A informação que tenho, pode estar errado, mas a informação que tenho, é que de facto há 100 e muitos processos que entraram, apenas 63 estão em construção, mas destes apenas 23 estão autorizados. Não sei, porque de facto não faço parte da Câmara Municipal, mas esta é a informação que tenho. Nós, da nossa parte, o que iremos continuar a fazer é sensibilizar, de facto, estes hoteleiros para investir fora da cidade de Porto. Vale a pena investir fora da cidade de Porto. Nós hoje temos uma oferta instalada muito interessante que complementa a hotelaria, não só na animação turística, no enoturismo, na visitação ao património cultural, património natural, num parque nacional, de 5 parques naturais, de 140 km de costa atlântica. Ou seja, há muitas razões para apostar nestes 21 mil km quadrados e essa sim é a nossa função de sensibilizar estes parceiros. Depois a outra função, que é que estamos a fazer neste preciso momento, onde estamos aqui em caminho direto com vocês, é na promoção externa tentar promover todos estes territórios. E por isso é que hoje, por exemplo, é um dia muito interessante em que nós conseguimos trazer empresas de todos estes subdestinos e que estão aqui atrás de mim. Portanto, estas feiras funcionam com empresas que estão a vender o território e são empresas de todo o território. Não são empresas da cidade, são empresas do Minho, de Trás-os-Montes, empresas do Douro. E quanto mais conseguirmos, de facto, fazer esse trabalho, mais nós conseguimos descentralizar, porque, em boa verdade, esse é o nosso objetivo. Mas eu faço para evitar situações que possam acontecer no futuro. Porque, volto a dizer, eu não concordo que se tente comparar, como já vi em muitas discussões, comparar-se o Porto a Barcelona, ou o Porto a Roma, ou o Porto a Nova Iorque, exagero total. O Porto tem uma identidade e também o turismo a ter que preservar essa identidade, apesar da pressão do turismo. De facto, um tema aliciante e difícil de gerir também. Agradeço ao Luís Pedro Martins, também ao Bernardo Alves por ter estado aqui connosco na ordem do dia. Continuo connosco já a seguir à Consultório. Obrigada e até amanhã.